Evangelho de João, capítulo 16, no verso 7 ao 11. Aguardando o Reginaldo encontrar ali. Amém? O João, capítulo 16, verso 7 ao 11, diz o seguinte: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, Pai, tu és poderoso. Nós possamos, ó Deus, estar com o coração quebrantado diante do Senhor, Pai, nesta noite, para ouvir e aprender a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Um texto bastante conhecido, o Evangelho de João, né? Eu particularmente gosto da Bíblia toda, né? Mas esse texto, principalmente, né, o que é mais conhecido, o verso 8, né, quando Jesus Cristo fala que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito falado, né, muito recitado aí, bastante conhecido. E é verdade, né, porque Jesus Cristo, quando ele estava retornando à sua glória no céu, ao lado do seu Pai, ele fala aos seus discípulos que ele precisava ir, porque quando ele retornasse ao céu, ele enviaria o Espírito Santo, que é o outro Consolador. Aquele que iria agora habitar em nós e queria nos mostrar, abrir os nossos olhos e mostrar toda a justiça de Deus, toda a bondade, toda a obra de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que nos move na direção de Jesus Cristo. Não sou eu, nós temos falado aqui constantemente, não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa realizar para chegar até Jesus Cristo. Se o Espírito Santo não me convencer, não me levar até Jesus Cristo, eu não serei salvo. Porque se eu não chegar até Jesus Cristo, não há salvação se não for em Jesus Cristo. Ou seja, a obra do Espírito Santo, que às vezes não é tão falado, que é uma das três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Às vezes, né, a gente fala mais em Deus Pai, às vezes fala até mais em Jesus Cristo, e às vezes o Espírito Santo, que é tão importante quanto os outros dois, e às vezes a gente deixa de lado. Às vezes, ou fala menos nele, mas a obra do Espírito Santo é de nos levar até Jesus Cristo. A obra dele não é de salvar, né? Ainda que as três pessoas da Trindade trabalham junto, né, na criação, na salvação, mas o papel distinto de cada um, ou que fica mais em evidência, né? Estudamos aí na sala de adultos recentemente, nos seus atributos, que não há separação entre os três, a toda a obra, mas é que fica em evidência que quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, ou seja, a obra específica, então, do Espírito Santo é de nos levar até Jesus Cristo. Então, aqueles, né, a quem o Espírito Santo atrai ou leva até o Salvador, que é Jesus Cristo, é a sua obra, né? É o início da salvação de Deus. Ou seja, é Ele que faz esse chamado para nós. Não é o Jesus Cristo que faz o chamado. Jesus Cristo foi de pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas o Espírito Santo, Ele vai nos chamar. E quando Ele nos chamar, aí a primeira coisa que Ele vai fazer, e que está em evidência no verso 8, Ele vai convencer. Ele convence o não redimido de seus pecados. Todos nós que somos salvos, ele convenceu do pecado. Porque o pecado é tipo assim, às vezes nós rotulamos o pecado como algo, né, abominável. Lógico, o salário do pecado é a morte. Mas em si, cometer o pecado lá, cá entre nós, é bom, não é?
maioria dos pecados é gostoso, é prazeroso de se cometer o pecado. Quando a gente não é convencido pelo Espírito Santo que estamos errados, que o salário do pecado é a morte, que o pecado separa de Deus, a gente está achando bom, maravilhoso. Né? Só vou citar só um, né? Eu não sei, nunca fiz, né? Nem quero fazer. Mas há quem diga que roubar é muito bom. Traz dinheiro, dinheiro pode comprar um monte de coisa, e as pessoas roubam mais e ganham mais dinheiro, né? Já ouvi da boca do cara que roubava e confessava que roubava, que era muito bom, porque ele não precisava trabalhar e tinha muito dinheiro. E podia gastar à vontade com muitas coisas. E aí vai, né? Não vou falar mais aí porque não precisa. Mas você, com o seu pecado, que você gosta de praticar, não é bom? Não é prazeroso? Então, se o Espírito Santo não me convencer que isso que me causa prazer me afasta de Deus, eu vou continuar fazendo, vou continuar praticando. Então, se faz necessário a obra do Espírito Santo de me convencer do pecado, que o meu pecado me afasta de Deus, que o meu pecado vai me levar para o inferno, se o Espírito Santo não me convencer e eu me arrepender e chegar até Jesus Cristo. Então, é a obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos expõe à realidade da nossa condição miserável diante de Deus. Quando coloca o pecador, o não redimido, diante de Deus e mostra para ele que a condição dele, ainda que ele acha que está muito bom, que é prazeroso, mas ele é um miserável. O que é um miserável? Aquele que não tem nada. Se nós não temos Jesus Cristo, nós não temos o bem maior, que é a salvação. E aí, realmente, nós somos o pior dos miseráveis, quando nós estamos em Jesus Cristo. Então, ele expõe essa realidade, a dura, cruel, mas necessária realidade. Tem gente que quer viver de ilusão, né? Cria algumas fantasias na cabeça, acha que está tudo ok, quando não está. Só vai estar tudo ok, tudo maravilhoso, quando eu estiver em Jesus Cristo. E não é obra minha, não é habilidade minha descobrir isso. É triste a gente ver as pessoas enganadas, indo para o inferno, achando que estão mais corretas. Sabe aquelas pessoas, quando descobrem que a gente é crente, quando descobrem que é pastor, então, é uma maravilha, né? Já vem logo querer pregar para a gente, ensinar daquele jeito, né? Essa semana mesmo tinha essa experiência. O cara com a latinha de cerveja na mão, tentando pregar para mim, convencer que beber, né, é corretíssimo, né? Não tem nada a ver, pode beber tranquilo. Que os bons crentes, ele conhece, os melhores crentes que ele conhece, tudo bebe. Ou seja, né, é esse tipo de coisa que as pessoas não entenderam. É lógico, a Bíblia lá, você lê ela toda, não vai falar em momento algum lá, né? Eles partem desse ponto que na Bíblia não falar lá que se beber cerveja é pecado. Né? E eles querem convencer a gente. Mas, porque eles ainda não foram convencidos pelo Espírito Santo, que o pecado afasta da realidade, da dura realidade que é estar longe de Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos convence os pecadores da sua incredulidade diante do Evangelho. Você pode falar, às vezes a gente vai lá e fala para as pessoas, né, mostra o texto muito claro, aqueles que não precisam nem de se explicar. Ele é autoexplicativo, aquele que, né, por si só já fala tudo, mas eles não compreendem, eles não querem, eles não se convencem que eles estão contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque ainda não foram convencidos pelo Espírito Santo. Ou seja, ainda estão distantes de Jesus Cristo, porque eles não creem no Evangelho. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu creio na palavra de Deus, é porque o Espírito Santo me iluminou minha mente para crer, meu coração para amá-lo, para entender a sua palavra. E o Espírito Santo, a obra dele, ele confronta a insensível, a incredulidade do mundo. O mundo não crê que Jesus Cristo é o Salvador. Se crescem, o mundo seria outro. O que você mais vê, né, vê aqueles noticiários lá, né, aqueles que gostam de colocar só a violência, né?
sei lá, vou citar alguns aqui, mas todo mundo sabe, né? Eu nem gosto de assistir muito, né? Só lembro de um jornal, uma vez que eu fui lá em São Luís do Maranhão. Eu estava lá com o meu cunhado lá, ele estava lá no cabeleireiro lá, foi cortar o cabelo. Aí, lendo um jornal lá, o cara falou, nossa, esse é o jornal pior que tem aqui. Se você torcer, ele sai sangue. Só de crime, só de violência, os piores crimes possíveis que podia imaginar. Está no jornal. Então, e hoje é internet, é televisão, a gente vê isso, é a insensível incredulidade. O mundo, né, como diz a palavra de Deus, jaz no maligno. Como se jaz no maligno, o que é de pior está no mundo. E aí é o momento de nós glorificarmos a Deus, de ser gratos a Deus, porque a graça de Deus nos alcançou. Porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos, nos convenceu que nós éramos pecadores. Ainda pecamos, não somos mais pecadores, nós estamos em pecado, mas não somos pecadores, porque o Espírito Santo nos convence desse pecado. É Ele que nos abre-nos os olhos para enxergar essa realidade. Eu posso falar de mim mesmo, não posso falar pelo cristiano, mas posso falar para mim. Quantas vezes deixei de cometer determinados pecados depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que o Espírito Santo abriu meus olhos para a realidade, para entender quem eu sou. Antes de conhecer Jesus Cristo, eu estava certo, eu não precisava. Quantas vezes as pessoas vieram me evangelizar? Eu não preciso, eu estou certo. Você só entende que está ou que estava errado quando você se depara com a verdade. Quando o Espírito Santo te convence que você estava errado. E é o primeiro passo, a gente descobrir que estava errado, para aí depois fazer da forma correta. Sabe lá quando você está na escola, a professora ou o professor chega até você, do jeito que você está fazendo, está errado. E ele vai explicar e vai te convencer que você estava errado e vai te convencer a fazer da forma correta, te provando que você estava errado e provando que ele está certo. É assim que o Espírito Santo faz. Te convence que você estava errado e te mostra a fazer da forma correta. E a forma correta é estar em Jesus Cristo. E, em segundo lugar, o Espírito Santo nos convence, né, convence os incrédulos da justiça de Deus. Como diz lá no texto, né, voltando lá no verso, né, convence do verso 10, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Nós não veremos mais Jesus Cristo aqui neste tempo, somente quando nós estaremos na glória, na sua glória eterna. Mas ele convence nessa justiça agora nos confrontando com a verdade do santo padrão de Deus, é a perfeita justiça de Jesus Cristo. Deus estabeleceu um padrão de moral, de comportamento, de vivência neste mundo em Jesus Cristo. Jesus Cristo, 100% Deus, mas também é 100% homem. E habitou esta terra por um período, um curto período, mas mostrou que é possível ao homem viver uma vida perfeita, não é, porque nós não seremos aqui neste mundo, mas uma vida mais próxima possível de Jesus Cristo. E o nosso modelo, o nosso padrão é Jesus Cristo. Às vezes nós queremos seguir o padrão deste mundo, né, por pessoas famosas, né? Gosto de citar o Iago de vez em quando. É bom que o Iago não apela. O padrão de vida do Iago, uns tempos atrás, era o Messi. Agora ele já passou dessa, né, Iago? Né? Diz que não gosta mais de futebol, não está nem para Messi, essas coisas mais. Mas o padrão de vida do Iago era pautado no Messi. Ele queria ser igual ao Messi, ele queria ter as coisas do Messi. Acho que ele só não queria ter a altura do Messi, né? Que ele é um pouco mais alto, né? E o Messi também é feinho que dói. Né? Acho que ele não queria ter a feiura do Messi, mas queria ser. E aí sim, só o exemplo do Iago, mas todos nós, eu também já tive, né? Meus ídolos, né, terrenos aí, né, de pessoas famosas, jogadores, e aí vai, pessoas, todos querem, ou todos buscam um padrão neste mundo. Mas poucos admitem que querem ter um padrão de Jesus Cristo. Ou mesmo, né, ou alguns um nível abaixo, né, Paulo e outros tantos aí, grandes nomes da Bíblia. Quem aqui queria ser igual Estevão, que eu admiro muito? Pela sua coragem, né, a sua bravura em defender o Evangelho, sendo apedrejado, glorificando a Deus, e teve o privilégio de ver o trono de Deus aberto, de Jesus Cristo chamando
ainda antes de morrer. Porque o padrão dele era Jesus Cristo. Ele buscava e se espelhava em Jesus Cristo. Antigamente nós tínhamos o padrão aqui da perfeição, a busca de Jesus Cristo, você podia crescer, tinha aquela reguinha, os menininhos, os hominhos, até chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Isso é a justiça de Jesus Cristo. Padrão elevado, altíssimo, o único verdadeiro santo. Se eu declaro todos os dias que quero morar no céu, aleluia, você declara todos os dias que quer morar no céu? Então, por que eu vou me comparar, eu vou buscar um padrão de vida de pessoas que eu sei, às vezes até tento me convencer de que não, mas de que não glorifica a Deus neste tempo. De pessoas que podem ser famosas, podem ser ricas e bonitas e tudo mais, mas que não têm o padrão de Jesus Cristo, da justiça de Jesus Cristo. O mundo, ele se disfarça de justo, ele quer nos convencer que as pessoas que têm um poderio econômico melhor ou que se destaca na sociedade devem ser seguidas o seu padrão, mas não é. A justiça do mundo é uma justiça corrupta, pode ser comprada, pode ser vendida, pode ser manipulada, mas a justiça de Deus não é possível fazer isso. Não adianta, eu quero ver, essas pessoas que são acostumadas a burlar as leis, a comprar a justiça terrena, o dia que se deparar diante de Deus, no dia do julgamento final de Deus. E aí? Vai ser uma decepção tremenda, Querer comprar Deus e não ter como. Chegar diante se deparar diante da justiça divina, vai ser terrível. Agora, para nós que já entendemos, já fomos convencidos pelo Espírito Santo, vai ser tranquilo. Porque nós já sabemos, ainda que pecamos, ainda que não consigamos atingir o padrão de Jesus Cristo, mas nós nos espelhamos nele. Porque o Espírito Santo tem nos convencido. Porque o nosso comportamento é exposto diante de Deus, diante da eternidade. Nós expomos a nossa culpa, confessando nossos pecados. E tudo isso é obra do Espírito Santo. Não é porque eu me acho melhor do que os outros, não eu acho melhor do que a Carol, falei, eu vou confessar meu pecado, porque eu não quero ser igual a Carol, Vai lá que a Carol não confessa os pecados dela, mas eu quero ser melhor, vou confessar. Não. Se eu pensar assim, eu já estou mais errado do que ela. Eu tenho que clamar todos os dias, para que o Espírito Santo me convença a eu confessar os meus pecados. Então, é o Espírito Santo que nos direciona os nossos olhos para a justiça de Jesus Cristo, para olhar para Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou, que já retornou ao céu. E ele não está aqui fisicamente para me convencer, mas ele retornou para o céu, me deu o Espírito Santo para me convencer da sua justiça infalível, que não vai ser corrompida. Não há ninguém, nada que poderá comprar essa justiça. E em terceiro lugar, mas a obra do Espírito Santo, ele convence os pecadores do julgamento divino. Ele vai nos julgar, mas já sabedores que nós seremos tidos por inocentes. Vamos ser absolvidos porque estamos em Jesus Cristo. E no verso 11, do capítulo 16, ele convence do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E todos aqueles que estão junto com Satanás será condenado. Mas nós que estamos em Jesus Cristo seremos inocentados. Então o Espírito Santo convence dos pecadores do seu julgamento divino e diz claramente as consequências de quem será condenado. Que as consequências será o inferno junto com Satanás. E que são justas e necessárias. Será terrível o dia desse julgamento. O grande e terrível dia do Senhor para os que serão condenados. Porque irão descobrir que esse julgamento, essa condenação,
ela é justa e necessária. Não há nada ou ninguém que irá convencer Deus de que Deus está errado. Pode até dizer assim, mas eu não sabia de tudo isso. Engano. Muito engano. Se ter por inocente por não ter conhecido. Quantas igrejas tem, vamos um pouco em Goianésia, que pregam o Evangelho. Quantas Bíblias, né, tem por aí, quanta facilidade nesse tempo, ainda que os meios de comunicação, às vezes, ajudam pelo lado ruim, mas ajuda pelo lado bom. Né? Você não precisa nem de ir lá comprar uma Bíblia, todo mundo hoje, praticamente, né, todo mundo tem um celular acessível à internet, ou você pode baixar a Bíblia e ler. Então não há desculpa diante de Deus, diante do julgamento. É o julgamento que trará consequências terríveis. O Vitor, né, uma vez nós fazíamos o discipulado, ele achou assim, ficou assim uns 10 minutos para digerir, quando ele descobriu que o inferno em si não é o pior, será o julgamento que nós chamamos de segunda morte, o lago de fogo e enxofre, de onde não terá fim, o sofrimento eterno. Então é essa condenação que o Espírito Santo quer nos convencer, que nós não devemos sofrê-la. Então pense nisso. Você tem o Espírito Santo, já te convenceu da justiça, do julgamento divino? Se ainda não, clame por misericórdia, que o Espírito Santo te convença do seu pecado, que você possa ser absolvido no dia do julgamento. E o Espírito Santo me convence do julgamento, que os pecadores um dia serão julgados, da mesma forma, né, como nós lemos lá no versículo 11, o príncipe deste mundo já está condenado. E o seu julgamento não é apenas moralmente justificável, mas é o único recurso de um Deus justo. O único meio que o Deus justo tem para dizer para este mundo que aqueles que não amam Jesus Cristo, aqueles que não foram convencidos pelo Espírito Santo, pertencem ao reino de Satanás, dos seus demônios. Então será terrível. Para nós, os salvos, será um grande dia do Senhor. Dia de glória, dia de bênção, dia, né, de glorificar, né, para toda a eternidade, ou para toda a eternidade, para os fins dos tempos. Será que terá fim, né? A eternidade não terá fim, para todos sempre, melhor dizendo. Mas para quem não está em Jesus Cristo será terrível. E ainda o Espírito Santo convence os pecadores do julgamento divino por desprezar a oferta graciosa do Evangelho. O Evangelho de salvação. Por insultar o Espírito Santo. Ou seja, ainda Jesus Cristo já disse que o único pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, todo aquele que não acredita no julgamento divino, aquele que atribui a obra do Espírito Santo, que não a obra do Espírito Santo atribui ao diabo, a obra do diabo atribui ao Espírito Santo, esse não terá perdão e estará condenado eternamente. Ou seja, a terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, do seu julgamento divino. Nós precisamos, então, clamar por misericórdia todos os dias, que o Espírito Santo nos convença que esse julgamento é o julgamento, o último julgamento, e o julgamento que não terá como ser burlado, ser comprado, ser, de alguma forma, corrompido. E a obra do Espírito Santo também é de avisar que os incrédulos dessa realidade do futuro julgamento, alertando para as terríveis consequências. Queria alertar muito. A consequência é a morte eterna. Para aqueles que não se arrependerem. O Espírito Santo habita em nós e ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, do julgamento divino. É a obra do Espírito Santo. Então não deixe o Espírito Santo ser insultado pelas suas obras, pelos seus feitos, pela sua incredulidade. Não deixe que o Espírito Santo seja entristecido pelos nossos pecados. E que nós possamos, cada dia,
ser convencidos, deixar ser convencidos pelo Espírito Santo. Que Ele possa fazer morada em nossos corações, possa habitar em nós, possa fazer de nós, né, filhos do Deus Altíssimo. E eu glorifico a Deus todos os dias, porque o Espírito Santo já há um bom tempo me convenceu que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador. Espero que Ele já tenha convencido você. Né, hoje em dia, né, aqui na igreja, nós nem discutimos se você é salvo ou não. Acredito que todos aqui estão, são salvos. Quero crer nisso. Quero acreditar que o Espírito Santo já tenha te convencido, já tenha colocado no seu coração o desejo de ser salvo, já tenha levado você até Jesus Cristo e Jesus Cristo já tenha te salvo. Mas, mesmo sendo salvo, mesmo Jesus Cristo já tenha nos salvado, nós ainda, às vezes, agimos como não salvos. Mas, pastor, você acabou de falar que eu sou salvo, né? E quando nós cremos também que a salvação não se perde, mas como se dá isso? É terrível quando a gente vê as pessoas salvas agindo como não salvos, cedendo às vontades dele próprio ou do diabo. Por que acontece isso? Porque ele simplesmente pegou o Espírito Santo, se é que pode, né, essa é uma ilustração, talvez até uma heresia da minha parte, mas, né, como esse controle, pegou lá e colocou ele de lado. O Espírito Santo fica quietinho aí, porque eu quero viver do meu jeito. Não quero que você faça parte da minha vida. E como o Espírito Santo, né, uma das 3 pessoas da Trindade, ele é Deus, eterno, soberano, ele não é invasor. Ele vai habitar, vai fazer morada e vai agir na vida daquelas pessoas que dão a liberdade. Nós não impedimos, não perderemos a salvação, mas perderemos a vivência, o relacionamento com o Espírito Santo neste tempo. E aí, nesse meu relacionamento com o Espírito Santo, que está afastado, eu tenho um prejuízo muito grande. Porque eu vou cometer pecados que, se eu estivesse vivendo em comunhão com o Espírito Santo, eu não cometeria. Como eu disse lá no início desse sermão, que o salário do pecado é a morte, ou talvez a morte nesses dias não é a morte de condenação, mas é de esse relacionamento. Sabe lá quando você tem um relacionamento com outra pessoa que você se afasta, você perde boa parte da vida dela, de oportunidade de aprender ou de desfrutar de um bom relacionamento saudável. Aí quando você chega parece que está estranho, né? Já passou, tipo assim, muito tempo sem ver uma pessoa, sem conversar com ela. Você chega lá, daqui 5 anos, você olha para ela, parece que não conhece, né? Ou não tem aquela liberdade de falar com ela, como se você convivesse todos os dias. Tem gente que deixa o Espírito Santo lá quietinho no lugar dele lá, né? Afastado por um tempão. Aí quando você vai falar com ele em oração, ou, né? Não consegue. Já passou muito tempo sem orar? Já? Ou todo mundo ora todos os dias com fervor, né? Não, né? A Marilda disse que não. Eu já passei muitos dias sem orar. Terrível. Sem falar com Deus, sem falar com o Espírito Santo. No dia que eu retornei para orar, foi difícil. Eu não tinha aquela liberdade, né? Aquela intimidade de falar com Ele, de estar na presença dEle. Às vezes a gente costuma falar que a nossa oração não passa do teto, né? É nisso, quando eu não estou aberto. E quando eu não estou em comunhão com o Espírito Santo, eu estou aberto à ação do diabo. Aí eu sou influenciado pelo diabo facilmente. Porque não se engana. Ou você tem comunhão com Deus, ou você tem comunhão com o diabo. A Bíblia, Jesus Cristo, diz claramente, não é como você servir a 2 senhores. Você está em comunhão com o Espírito Santo, ou você está em comunhão com o diabo. Não existe o meio termo. Então, é o Espírito Santo que nos convence que nós estamos
distante dele. Então, nós precisamos retornar o quanto antes ao Espírito Santo, à comunhão, à intimidade com ele. Então, né, para encerrarmos com as palavras de Jesus Cristo, né, as palavras de Jesus Cristo naquele momento, quando ele estava retornando ao céu, né, no verso 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Então ele estava falando aos seus discípulos que era necessário que ele fosse, que quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, para nos convencer de todo o pecado, de toda a miséria deste mundo. Mas as palavras de Jesus Cristo não se limitou apenas aos discípulos. Os discípulos naqueles dias, para que ele repassasse para as outras pessoas, para que eles escrevessem posteriormente o Evangelho. Ele falou a João, como a Pedro, a Paulo, posteriormente, falou a Mateus, a Lucas, mas no caso aqui de João, que escreveu este livro e chega até nós. E nós hoje somos responsáveis de falar às outras pessoas. Talvez tenha tantas pessoas que não sabem que existe um Consolador, que existe o Espírito Santo, que pode habitar dentro de nós, que pode nos levar até Jesus Cristo e Jesus Cristo perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então essa é a obra do Espírito Santo, de nos convencer do pecado, de nos convencer que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Aí se torna missão nossa de levar até as outras pessoas essa mesma palavra de salvação que o Espírito Santo já nos convenceu. E aí eu pergunto a você, o Espírito Santo já te convenceu do pecado, da justiça, do juízo? Já te convenceu que você precisa de Jesus Cristo? Sim, amém? E você já falou para outras pessoas que ele também precisa disso? Que ele precisa do Espírito Santo? Que o Espírito Santo poderá convencê-lo? Que ele precisa de Jesus Cristo e que Jesus Cristo possa salvá-lo? Talvez não, né? E eu sempre, desde quando eu fui salvo, eu fico pensando muito nisso. O como foi bom descobrir que sou salvo. Mas essa maravilha de ser salvo precisa ou deve ficar só para mim? Não seria necessário eu falar disso para as outras pessoas? Aí quando eu falo que eu amo muito, né, a minha família, meu pai, minha mãe, mas nunca falei da salvação em Jesus Cristo, que amor é esse, né? Que amor que não é capaz de confrontar. Recentemente, né, já até compartilhei aqui, quando eu estava lá no hospital cuidando da minha mãe, que ela estava com Covid, nunca tinha falado tão abertamente para ela como eu falei, né? Parece que eu tirei um peso de mim mesmo de ter falado. Ela vai entender tudo isso? O Espírito Santo vai convencê-la do pecado, que ela precisa de Jesus Cristo? Não sei. Não é função minha convencê-la, é função minha falar do amor de Jesus Cristo, que Jesus Cristo salva, que o Espírito Santo convence. Então é obra nossa, missão nossa falar disso. E aí é a obra do Espírito Santo convencer. E é obra de Jesus Cristo de salvar. Mas quero chamar a atenção, agora para encerrar mesmo. Fala do Espírito Santo para as pessoas. Fala que existe uma pessoa da Trindade que convence do pecado, que convence da justiça e do juízo, que leva até Jesus Cristo e que Jesus Cristo salva. Da mesma forma que foi feito comigo, foi feito com você. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor retornou para o céu. E retornando para o céu, o Senhor enviou o seu Espírito Santo, que nos convence, ó Pai, do pecado, da justiça, do juízo. Nos convence que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Obrigado, Deus, por tamanha salvação em Jesus Cristo. Pai, eu honro e glorifico o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Com o coração silencioso, estamos cerrados. Que Deus